Olá, saudações a todos. Vou agora nesse vídeo mostrar como é que o professor visualiza as respostas na plataforma do Formulários Google. Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer é justamente acessar o site do Formulários Google. Aí ele vai pedir para a gente fazer o login. Então é muito importante que a gente faça o nosso login usando o e-mail institucional que foi criado para a gente utilizar o Google Classrooms. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail, luis.wilson@prof.ce.gov.br, e aí vou inserir a minha senha, e aí eu já vou ter acesso ao formulário Google. Bem aqui a gente tem um formulário que eu vou usar de exemplo, mas à medida que forem feitos os formulários de cada semana, vai aparecendo nesta lista aqui todos os formulários. Então eu vou clicar no formulário que eu quero ver as respostas, que é esse daqui, e ele vai abrir aqui nessa parte dos formulários. Aqui a gente tem dois lugares principais, as perguntas e respostas. Essa seção das perguntas não é interessante que a gente veja ou mexa qualquer coisa nela, porque se a gente excluir alguma pergunta, alterar alguma configuração, os próximos alunos que vão fazer, eles podem ser prejudicados se a gente mudar a configuração. Então, a pessoa que fez o formulário, ela entregou o link pronto, e é importante que a gente não altere nada aqui na parte das perguntas. O que a gente tem interesse, claro, é corrigir e ver as respostas, então a gente clica aqui direto nas respostas. Bem, aqui a gente tem três formas distintas de visualizar as respostas dos alunos. Aqui eu já sei que foram dadas 22 respostas. Aqui eu tenho um resumo, né, de várias da pontuação, as perguntas erradas com frequência, as que foram respondidas, a pontuação por cada sessão. O que interessa mesmo para a gente não é essa parte do resumo, mas essa parte da pergunta e das respostas individuais. Por que a parte da pergunta é importante? Porque aqui a gente consegue visualizar de uma forma bem simples o que foi respondido em cada uma das questões. Então aqui a gente tem uma lista com todas as questões do formulário. Então se eu quiser verificar as respostas todas dadas para uma questão específica, é só escolher aqui a questão e aí vai aparecer todas as respostas. No caso, ele está aqui na primeira pergunta, que é coloque seu nome completo abaixo. E aí é interessante essa que é a primeira pergunta, porque aqui eu já consigo ver todos os alunos que fizeram aquela atividade. Ou seja, aqui eu tenho acesso rapidamente ao nome dos alunos que completaram aquela atividade. Então agora eu quero ver as respostas de cada um, basta clicar aqui em individual, e aí eu vou ter acesso aqui ao primeiro de 22 formulários respondidos, e esse primeiro formulário basta eu ir abaixando a página e chegar até a minha área. Então aqui eu já vejo a primeira pergunta, que foi o aluno Daniel, que respondeu esse formulário, e aí basta eu ir na seção que é a minha matéria e verificar as respostas. Então se eu fosse professor de História, está aqui todas as respostas dadas na avaliação de História. Como essa avaliação aqui ela é múltipla escolha, então eu já programei as respostas corretas. Então já diz aqui que o aluno Daniel obteve 8 de 10 pontos na avaliação de História. Agora eu vou dar um exemplo de como é que a gente faz para corrigir uma questão subjetiva. A avaliação de Geografia, o professor colocou a questão 10, uma questão subjetiva. Ou seja, pesquise na internet outra fonte, que é a pandemia. Depois, faça um esboço de um mapa-mundi contendo o registro da pandemia nos diversos continentes. Como o professor solicitou que seja feito um desenho, um esboço de um mapa, então o campo da resposta tem aqui o e-mail institucional do professor, para que os alunos tirem foto dos esboços e mandem direto para o e-mail do professor. Então, o professor que receber essas imagens, ele pode identificar aqui o nome do aluno, Daniel, aí ele vai lá no e-mail dele ver se o Daniel enviou o esboço, e aí se o Daniel enviou o esboço e está certo, está satisfatório, basta aqui ele colocar a pontuação do aluno. Caso essa questão ela vale 2 pontos, então basta o professor colocar aqui, se ele achou que foi muito bom, ele coloca que o aluno teve os 2 pontos. Se achar que poderia ter sido melhor, ele coloca aqui 1 de 2 pontos. Assim que a gente edita a pontuação de uma questão, aparece aqui embaixo essa informação. As edições estão pendentes. A gente pode corrigir todas as questões
vamos considerar que as questões sejam subjetivas, eu posso alterar a pontuação de todas, e aí no final, quando eu já corrigi, já coloquei o ponto em todas as questões, aí finalmente eu clico aqui em salvar. Então, a gente retornando lá na avaliação de geografia, a gente pode ver que as edições que foram feitas nas respostas, elas já aparecem aqui. Ó, na questão 8, né? O aluno acertou, mas eu tirei o ponto, só para mostrar aqui o exemplo. Questão 9 também, o aluno acertou, mas eu tirei o ponto para dar o exemplo. E aqui na questão 10 estava 0 de 2 pontos, coloquei 2 pontos de 2 pontos. Então, a gente pode colocar a pontuação de todas as questões, e aí quando a gente termina de corrigir, é que finalmente a gente vai lá e clica em salvar. E aí quando a gente muda a pontuação salva a edição, ele automaticamente já mostra aqui na seção o número de pontos depois das alterações que a gente fez. Então, é assim que a gente faz a visualização das respostas da correção. Quando eu acabei desse aluno, basta eu aqui em cima clicar nessa seta para o lado para ver a próxima resposta. Então, aqui ele já mudou a pontuação, esse aluno acertou 32 no total de 40, e aqui já tem um nome diferente, a Maria que respondeu esse formulário. Então, se eu sou professor de geografia, eu vou lá na minha seção, avaliação de geografia, para pegar a pontuação da aluna e fazer a correção. É dessa forma que a gente procede, é bem fácil, é bem simples. E aí, qualquer dúvida que tiverem, basta me procurar aí nos nossos canais de comunicação, e aí a gente vê como é que a gente resolve os problemas que aparecerem.